Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma Assembleia Municipal do Orçamento de Vila Velha, a nossa AMO. Hoje a gente vai falar sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2027. Agora, antes da gente iniciar esse assunto propriamente dito, a gente vai falar um pouquinho sobre a análise da conjuntura econômica de Vila Velha de uns anos para trás até chegando a 2023, 2021. Tá? A gente traz aqui uns dados que são dados liberados pelo IBGE. A gente fala aqui um pouquinho sobre o Produto Interno Bruto, né? Entre o ano de 2010 e 2023, a gente teve um crescimento acentuado de 7,9 bilhões de reais em 2010 para 19,7 bilhões de reais em 2023. Então, a gente teve também nesse período uma expansão superior a 140% do PIB nominal. Parte relevante desse crescimento decorreu da inflação. Tivemos também um crescimento real, descontada a inflação, obviamente, de cerca de 27%. Apresentamos nesse período um crescimento consistente, porém moderado. E o que a gente pode trazer de importante para o município de Vila Velha nesse período, né? Vila Velha, nesse período, ela ficou consolidada como o terceiro maior PIB do estado e também considerado polo econômico metropolitano. As pessoas vêm consumir no município de Vila Velha. Falando sobre a estrutura econômica do PIB, né? A predominância foi no setor de serviços no VAB. O que é VAB? VAB é o valor adicionado bruto. É o indicador que mostra quanto valor cada setor da economia realmente gera. E é uma matemática simples, é uma fórmula simples, né? O VAB, ele significa tudo que foi produzido menos os custos dos insumos utilizados. E esse percentual, ele representou 63,35% em 2021. Tivemos também, entre 2019 e 2021, um crescimento relevante na indústria. Passou de 13,58% para 19,63%. E uma redução da participação da administração pública. Em 2019, 18,33%, em 2021, 16,82%. E por que isso é importante, tá? Esse último dado é importante porque o que demonstra? Demonstra que uma economia cada vez dinamizada pelo setor privado, ou seja, o setor público, ele assume um papel mais voltado à regulação e facilitação. Isso faz com que a iniciativa privada ela assuma um protagonismo em relação aos bens e serviços, que é o que mais importa, né, para a gente. Falando sobre receita e perspectivas, tivemos um crescimento alinhado ao dinamismo econômico, aí a gente traz um reflexo desde 2011 até o ano de 2025. Tivemos muita influência tanto no setor de serviços, como já mencionado nos slides anteriores, mas também no mercado imobiliário. E o que a gente tem como tendência? A gente tem como tendência a manutenção desse crescimento moderado. Agora, entrando especificamente no assunto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2027, especificamente. A gente já falou em outras oportunidades, em outras AMOs aqui, mas sempre como tem gente nova chegando, é importante a gente voltar um pouquinho e mencionar novamente. O que é a LDO, né? A LDO, ela vai orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual, tá? Então, a gente traça a LDO, tanto a LDO quanto a LOA, durante o ano de 2026, que é o nosso caso, para que ela seja aplicada, implementada e executada durante o ano de 2027. Então, ela traz as metas e as prioridades para o exercício financeiro seguinte. Dispõe sobre a autorização na legislação tributária, isso se houver. Estabelece as metas fiscais para o exercício seguinte que deverão ser atingidas. Basicamente, receita, despesa, resultado nominal, primário, endividamento e etc. Deve ser elaborada todo ano. A gente vai entrar no próximo slide das questões legais, do embasamento legal para isso. Mas todo ano é obrigatório que as prefeituras, que órgãos do governo, eles tenham, né, tanto a LDO quanto a LOA. Deve ser protocolada na Câmara, no caso do município de Vila Velha, até o dia 15 de maio de todo ano. Então, falando sobre a base legal, quais são os fundamentos legais?
A elaboração da LDO está prevista tanto na Constituição Federal, quanto na nossa lei orgânica, quanto na Lei de Responsabilidade Fiscal e, no nosso caso, na Lei Complementar Municipal também 029 de 2013. E qual é a estrutura básica que a LDO ela precisa seguir? Isso também está previsto na legislação, tá, gente? Então, precisa ter as disposições preliminares, as metas e prioridades, a estrutura orçamentária do município, quais são as diretrizes para a elaboração e a execução, despesas com pessoal, alterações tributárias, administração da dívida e a última parte, que são as disposições finais da lei. Aqui a gente apresenta para vocês qual é a nossa estrutura, né? O que a gente precisa respeitar dentro da elaboração do nosso orçamento do município. A gente precisa respeitar o PPA, no caso 2026-2029, que é o nosso último PPA aprovado. Ele estabelece programas, ações, metas e indicadores para essas ações. Isso durante um período de 4 anos. A lei de diretrizes orçamentárias em si, que é o que a gente está tratando aqui, que vai definir as metas e prioridades, e aí quando a gente fala das metas e prioridades, a gente não está falando só do ano de 2027, a gente ano passado já fez a nossa, então a gente entra dentro dos 4 anos que batem com os 4 anos de vigência do nosso PPA, vai desde 2026 até 2029, ou seja, é o segundo ano da gestão atual e vai até o primeiro ano da gestão seguinte. Mesma coisa a lei orçamentária anual. A lei orçamentária anual, ela prevê recursos, estima receitas e ela fixa as despesas, também dentro do mesmo período. Tudo isso casando com a outra, respeitando principalmente aquele período inicial que é de 2026 a 2029. O que é extremamente importante para o município? É ter o controle e equilíbrio fiscal. E aí, quais são os principais fundamentos que a gente utiliza para isso quando a gente vai elaborar a nossa LDO, quando a gente vai elaborar a nossa LOA? Focar no equilíbrio entre receitas e despesas, manutenção da capacidade de investimento, observância das metas fiscais, que é o nosso anexo 1, que faz parte da nossa LDO, e restrições para despesas sem fontes definidas, né? Falando um pouquinho sobre a reserva de contingente, ela é limitada a 1% da receita corrente líquida e ela serve para quê? Para atender passivos contingentes e eventos imprevistos. Vamos lá. E aqui a gente chega no quadro em que a gente traz a projeção das receitas municipais. Então, os valores estimados para 2027, a gente sempre precisa observar o quê? Como está se comportando a receita ao longo de 2026 até aqui? Como a gente está projetando isso, esse comportamento até o final do ano de 2026? E a gente considera parâmetros o quê? Macroeconômicos. Então, avaliando todos esses parâmetros, o comportamento da receita ao longo desse ano de 2026 até aqui, projetando até a frente, a gente chega a uma receita corrente líquida para o ano de 2027 projetada em 2.149.884.736 reais e 46 centavos. Isso é uma projeção, ok, pessoal? Ela pode sim se movimentar. Também projetamos para o ano de 2028 e para o ano de 2029, obrigatoriamente. Aqui a gente fala um pouquinho sobre o caminho que o nosso projeto de lei percorre, tá? Então, ela nasce ali no Poder Executivo, em que a gente elabora o projeto de lei, temos a participação da sociedade, no nosso caso eu vou falar daqui a pouquinho a respeito da nossa audiência online. Então, a sociedade, através de uma pesquisa online que a gente liberou desde o dia 10 de abril, ela vai colocando ali quais são as suas prioridades dentro das 5 diretrizes estratégicas que faz parte do nosso plano estratégico, né? Temos a Assembleia Municipal do Orçamento, o Poder Legislativo, depois que a gente passa por essas 2 primeiras etapas, né? Concluímos a elaboração do nosso projeto de lei, a gente encaminha para o Poder Legislativo, para a Câmara Municipal de Vila Velha. Lá eles vão discutir, vão propor alterações, se for o caso, vão aprovar o projeto de lei. Saiu da Câmara, volta novamente para o Poder Executivo. O que é o Poder Executivo? É a Prefeitura de Vila Velha, né? Através da Assembleia, a gente inicia a elaboração, no final, vai para a mão do prefeito, ele sanciona e promulga a lei, podendo ainda propor vetos ao texto aprovado. Sendo o caso, volta para o Poder Legislativo,
que aprova ou rejeita os vetos propostos pelo Executivo. Então, esse é o caminho, esse é o processo que a gente percorre. A gente inicia basicamente no início do ano, a gente já começa nossos estudos, envia dentro do prazo para a Câmara até o dia 15 de maio e, ato contínuo, a gente chega até o processo final, que é de aprovação da nossa LDO. Opa! Vamos lá. Entrando aqui na questão do orçamento participativo, isso a gente está falando, meio que uma prestação de contas para os senhores a respeito do orçamento participativo relacionado aos exercícios 25 e 26. Lembrando que no ano passado nós fizemos assembleia com cada uma das 5 regiões, mais a região rural. Dentro dessas assembleias individuais foram escolhidos 3 demandas principais por cada região. Ao final, nós tivemos uma Assembleia Geral em que, dentro dessa Assembleia Geral, foram votadas e ficou uma demanda principal por cada região para que a gente pudesse, aqui, através da Prefeitura, das suas secretarias, dar andamento para a sociedade. Opa! Vamos lá. Vamos lá. Então, dentro das 5 regiões mais a zona rural, a gente chegou a esse conjunto de demandas que os munícipes entenderam como principais para que a gente executasse dentro de 25 e dentro ao longo desse ano de 2026. Então, na região 1, a gente teve a demanda de ampliação da Almeida Arnaldo Borgo. Hoje, essa ampliação ela já está em execução, tá? E a SEMPLA, né, a Secretaria Municipal de Planejamento, através da sua coordenadoria de orçamento participativo, ela vai acompanhando cada passo desse aqui, tá ok, gente? A região 2, ampliação e reestruturação da UBS de Jardim Colorado. Nesse momento, a gente está aguardando a liberação de repasse financeiro, que vai vir do Ministério da Saúde, e vamos continuar acompanhando a execução junto à Secretaria Municipal de Saúde. Na região 3, a demanda foi drenagem e pavimentação das ruas Américo Bernardes, em Pedra dos Búzios, e Capitão Vieira de Melo, na Vila Garrido. As obras da rua Capitão Vieira de Melo já foram finalizadas e, a partir de agora, a SEMPLA começa a acompanhar, junto com a CEMOP, a execução da rua ainda Américo Bernardes, em Pedra de Búzios, tá? Na região 4, construção de nova creche para a região. É importante mencionar que, para a construção de uma nova creche, a Secretaria Municipal de Educação faz todo um levantamento, um estudo ali da região, e tanto pode ser uma nova creche quanto uma ampliação da que já existe. Hoje, a gente está acompanhando aí o andamento da análise de viabilidade de desapropriação de um terreno que fica exatamente ao lado da Almeida Juvaci Frecchiani. Tá? Então, após ter essa análise de viabilidade de desapropriação, a gente vai dar andamento, seja na construção de uma nova creche ou de ampliação. Tá? Região 5, implantação de novo CRAS. A gente coloca ali como responsável o governo do estado, mas, na verdade, a gente faz todo o acompanhamento através da nossa Secretaria Municipal de Assistência Social. Tá? Então, hoje, o contrato está em execução e a gente vai acompanhando junto também com a SEMAS o evoluir dessas obras. E, por fim, na zona rural, reforma e adaptação da UMEF Reverendo Valdomiro Martins Ferreira. Essa obra ela já iniciou desde fevereiro de 2026. Assim que for finalizado, a gente também vai trazer atualização para os munícipes a respeito do assunto. Falando na nossa participação popular, como eu mencionei alguns slides atrás, a gente liberou desde o dia 10 de abril no site uma audiência online, tá? O link ele está aqui, tá? Quem quiser acessar o link e participar ainda dá tempo, ele vai ficar aberto até amanhã, dia 25. Então, a gente traz aí as nossas diretrizes estratégicas, você inicia fazendo um cadastro, esse cadastro é importante para a gente saber a quantidade de pessoas que participaram, de qual região que essa pessoa está participando, enfim. E aí a gente traz aí escolhas de prioridades de governo, a gente pede que vocês selecionem 3 opções em suas áreas temáticas, e aí a gente tem cada diretriz estratégica dessa que está fazendo parte do nosso plano estratégico de Vila Velha, no período de 25 a 2028. Então, basta vocês acessarem esse link, fazerem o preenchimento do cadastro e ir rolando a página para baixo, escolhendo as suas opções e enviar para a gente. É muito importante também para que a gente finalize o nosso projeto de lei e envie para a Câmara. Aqui é uma demonstração para vocês, ó, tá vendo?
O item 1 lá é o cadastro, 2 são as escolhas, aí a gente tem aqui diretriz estratégica, Vila Velha sustentável e resiliente. O município vai lá, escolhe 3 dessas 5 opções, passa para a próxima, diretriz estratégica Vila Velha conectada, e assim vai, quando chegar ao final, envia para a gente as suas escolhas. Bom, aqui a gente chega ao fim, é uma apresentação um pouco rápida para vocês, sim, mas fiquem à vontade para qualquer tipo de questionamento, qualquer tipo de dúvida. A Secretaria Municipal de Planejamento ela está aberta à população. A gente tem aqui os e-mails de contato, orçamento@vilavelha.es.gov.br ou op@vilavelha.es.gov.br. Vocês ali podem participar, podem mandar as suas dúvidas. Se quiserem mandar sugestões também, fiquem à vontade. Quero agradecer a atenção de todos. Aguardo vocês na nossa próxima AMO. Uma boa noite. Não esqueçam, acessem o link. A pesquisa está até amanhã, dia 25, para vocês poderem responder para a gente e colaborar com a Prefeitura na elaboração da nossa LDO para 2027. Boa noite.